Bom dia, galerinha! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou o professor Carlos Gonçalves, professor de Biologia de vocês. Nós, infelizmente, não tivemos a chance de nos conhecermos pessoalmente ainda. Quando eu ia entrar na sala de vocês, nós entramos nesse estágio de isolamento e tudo mais. Mas aqui estou eu para deixar a aula para vocês e espero que vocês consigam entender. Nós vamos começar falando inicialmente sobre genética, que é o conteúdo que vocês receberam para fazer as atividades de casa. Por que eu resolvi fazer essa retrospectiva? Porque eu sei que genética é um conteúdo um pouco complicado de entender. Então, com uma explicação, talvez fique um pouco mais fácil para vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Genética é basicamente dessa forma que funciona. Eu tenho características que vêm do pai, e características que vêm da mãe, e essas características são transmitidas aos descendentes. Todo mundo tem características que herdou do pai e características que herdou da mãe. Essas características, elas se passam por meio do processo de reprodução. Então, quando um homem forma os seus gametas, suas células reprodutivas, os seus espermatozoides, dentro dele fica o código genético, fica o DNA, fica o material genético dele, que contém as características dele. E a mesma coisa a mãe, quando ela vai formar o seu ovócito, que é a sua célula reprodutiva, ela manda suas características nesse ovócito, manda o seu DNA. Quando forma um sujeito, um zigoto, que vai formar um embrião, que vai formar um novo indivíduo, esse sujeito ele vai herdar características oriundas do pai e oriundas da mãe. Tudo bem? Essa é a base da genética, é a transmissão das características que são hereditárias. Então, olha só. A genética ela vai estudar a transmissão das características para as futuras gerações. Nós dividimos em dois grupos, genética clássica, que vai utilizar os conceitos oriundos do Mendel, e a genética moderna, que vai utilizar os conceitos descobertos pelo Watson e Crick, que foi o DNA. Okay? Então, olha só, o Mendel ele diz que existe um fator de hereditariedade. Ele não chamou de gene, futuramente isso foi chamado de gene, ele chamou de fator de hereditariedade. E na genética moderna, o gene ele vai ser um fragmento de DNA que vai codificar uma proteína. Então, olha só, o gene para nós vai funcionar da seguinte forma. Eu tenho aqui um desenho bem mal e porcamente de um DNA, certo? Esse pedaço do DNA ele vai codificar uma proteína, okay? Que vai dar a minha característica. Então, está aqui o meu DNA, ele fica nos nossos cromossomos, lembrando que nós temos 46 cromossomos, e tudo isso fica contido dentro do núcleo da célula. Esse conteúdo vocês viram lá no primeiro ano do ensino médio. Ok? Então, olha só. Para isso, antes da gente entrar no conceito de genética propriamente dito, nós precisamos entender alguns conceitos que são ditos conceitos fundamentais da genética. São conceitos que vão aparecer a todo instante e nós precisamos entender eles, os seus significados, para ficar menos confuso. Então, vamos lá. O conceito de genótipo. Quando eu falo de genótipo, eu estou falando dos genes que contém no meu indivíduo. Eu estou falando de uma série de genes que os indivíduos possuem. Nós representamos esses genes por letras. Então, o meu genótipo vai ser esse conjunto de letras que o sujeito possui. Cada letra representa uma característica. Tudo bem? Essas letras podem ser maiúsculas e minúsculas, como nós vamos ver logo a seguir. O fenótipo é quando eu estou representando as características manifestadas do meu indivíduo. São as características morfológicas, ou seja, as características que dão forma para o meu sujeito, fisiológicas, as características de funcionamento desse sujeito, ou comportamentais. Algumas características comportamentais são genéticas, como, por exemplo, predisposição para arte, predisposição para matemática, predisposição para letras, predisposição a ter habilidades musicais, artísticas, esportivas, tá? E alguns desses comportamentos são sim hereditários. Nós herdamos essas predisposições genéticas dos nossos pais. Tá? O fenótipo ele é resultado do genótipo, ou seja, dos genes que o sujeito possui, mais a interação do meio ambiente. Por exemplo, o meu genótipo diz cabelo castanho, só que nada impede de eu descolorir meu cabelo e ficar com cabelo amarelo, branco, azul. O meu fenótipo vai dizer cabelo azul, mas o meu genótipo vai dizer cabelo castanho. Outro exemplo, o meu cabelo ele é enrolado, mas nada impede de eu fazer uma chapinha, uma escova, alguma coisa e deixar ele liso. O meu genótipo vai dizer cabelo enrolado, o meu fenótipo vai dizer cabelo liso. Tá?
qual que eu tenho que levar em consideração? Os dois. Eu não vou passar características do fenótipo adiante. Então não adianta nada eu ficar com meu cabelo super liso e eu ter um filho que ele não vai nascer com cabelo super liso, porque eu não tenho gene para cabelo super liso. O que vai ser passado adiante é o genótipo. Tudo bem? Então olha só aqui exemplos. Tamanho, cor de cabelo, cor dos olhos, tonalidade de pele, formato da pele, formato de nariz, formato da boca, entre outras características, até características internas. Dentro do nosso gene, eu tenho a forma para construir um corpo humano. Então lá vai estar como montar o coração, como montar as células musculares, como montar os vasos sanguíneos, como que o meu organismo tem que funcionar, como que o meu sistema hormonal vai funcionar. Tá? Todas essas características são genótipas e a manifestação dela é o meu fenótipo. A gente fala que existe essa fórmula aqui, ó, o fenótipo ele vai ser uma interação do meu genótipo mais o ambiente. Por quê? O ambiente ele consegue mudar a minha aparência, mas ele não muda o meu gene, tá? Por exemplo, a minha pele é branca. Se eu tomo sol, eu vou ficar com a pele um pouco mais morena. Só que depois de um tempo, eu volto até a tonalidade de pele branca. Eu não altero o meu genótipo, ok? Outro exemplo, cabelo, como eu falei. O meu fenótipo, ele apresenta uma textura de cabelo, mas o meu genótipo diz outra, porque o ambiente alterou isso daí. Okay? Cromossomos homólogos são cromossomos que apresentam genes para as mesmas características e eles estão na mesma posição. Um homólogo vem do pai e o outro vem da mãe. Nós temos ao todo 46 cromossomos, sendo 23 pares de cromossomos. Se são 23 pares, nós temos 23 homólogos nas nossas células. Okay? Então vamos lá. Se são 23 pares, 23 vieram do pai, 23 vieram da mãe, que vão formar os meus 46 cromossomos, ok? A gente fala de homólogos porque esses cromossomos eles não ficam bagunçados, eles ficam alinhados. O cromossomo 1 ele é homólogo do seu cromossomo 1. O cromossomo 18 é homólogo do seu cromossomo 18. Tudo bem? Então olha só, aqui está um óvulo, que é uma célula haploide, ou seja, uma célula que possui apenas metade do número total de cromossomos, tem N cromossomos, no caso nosso N aqui vai ser 4, então esse óvulo aqui ele vai ter 4 cromossomos, um preto, um verde, um amarelo e um laranja. Quando ele se encontra com um espermatozoide, que é uma outra célula com N espermatozoides, um preto, um amarelo, um verde e laranja, vai formar o zigoto, que vai dar origem ao embrião, que vai ser 2 Ns, ou seja, ele vai ter 2 vezes o número de cromossomos, que são os homólogos. Então aqui está o meu homólogo preto, meu homólogo verde, o meu homólogo amarelo e meu homólogo laranja. Tá? E isso são cromossomos homólogos. Dentro dos cromossomos homólogos, eu tenho os genes alelos, que são genes que estão localizados nos mesmos homólogos e apresentam a mesma característica. Então, por exemplo, eu vou dizer que o gene C, ele determina a característica, sei lá, cor da pele. Esse sujeito aqui, ó, o gene C, nesse cromossomo, tem o seu alelo nesse homólogo aqui, o outro gene C. Ambos vão dar expressar a mesma característica genética. Tudo bem? Então, olha só, tamanho do pé, cor do cabelo, tipo sanguíneo, temperamento aqui, ó. Esses aqui são alelos. Tem cromossomos homólogos e dentro desses homólogos eu tenho os genes alelos. Nós falamos que esses genes estão em homozigose quando eles são iguais, ou seja, quando os dois alelos apresentam a mesma característica. Olha só, esse aqui tem pesão e esse aqui tem pesão. Então, eles são homozigotos, eles são iguais, ok? Esse aqui é azinho, esse aqui é azinho. Eles são iguais. Eu represento por formas diferentes, ó, aqui eu tenho um C pequeno e aqui um C grande, um Czinho e um Czão. Esses aqui, eles são diferentes, então eles não são homozigotos. Esse aqui ó, é para tipagem sanguínea, vou dar um spoiler aí para vocês. O gene IA, ele vai codificar a proteína A no sangue, então ele vai determinar que o sujeito tem tipagem sanguínea do tipo A. O gene IB, ele vai determinar a proteína B, então esse sujeito vai ter tipagem sanguínea AB, ok? Eles são diferentes, então esse aqui também não é homozigoto. Então nesse exemplo eu tenho esses dois, esse aqui é homozigoto e o Azinho homozigoto. Eles são representados pelas mesmas letras, tá? Então, se uma letra é maiúscula, a outra também será maiúscula, porque é a mesma característica. Nós falamos que o sujeito é heterozigoto quando esses alelos possuem genes diferentes, mas ainda assim para a mesma característica. Como assim genes diferentes para a mesma característica?
Imagina, vamos pensar em cor de olho, que é a mais fácil de nós percebermos. Nós temos olhos castanhos, olhos verdes e olhos azuis. Os três vão ser a mesma característica, cor do olho, mas eu tenho três formas diferentes, três fenótipos possíveis, ok? Logicamente que não é só um gene que vai determinar a cor do olho do sujeito, mas vamos supor que fosse. Então, o gene A, localizado lá, ele daria, vamos supor, se ele for azão, ele seria castanho. Se ele for azão, azinho, ele vai ser verde. Se for azinho, azinho, azul. Sei lá, estou dando um exemplo. Mas eles são diferentes nesse caso. Então aí a gente fala que ele é heterozigoto. Uma dica, representa sempre com letras diferentes na grafia. Então, por exemplo, se é azão, azinho, diferencia o seu A maiúsculo do seu A minúsculo. Assim você evita problemas, evita confusões. Ok? Nós falamos de dominâncias quando o gene dominante ele sempre vai expressar a sua característica, independente se ele for homozigoto ou heterozigoto, se for os dois iguais ou diferente. O gene dominante ele é representado pela letra maiúscula. Então, ó, vou voltar de novo lá naquele... Olha só, gene Pzão dominante. Então, esse vai expressar a característica do gene dominante. Gene Czinho, gene Czão, ele vai expressar a característica do dominante. Esse conceito de dominante é muito importante, porque quando a gente fala de genética, nós sempre vamos estar falando que um gene é dominante ou um gene é recessivo, tá? No próximo vídeo eu vou falar de codominância, que é um outro caso que quando os dois têm a mesma força, mas aguenta aí que isso é para a semana que vem. Olha só, o gene dominante, então, ele sempre vai ser representado pela letra maiúscula, tudo bem? E ele sempre vai expressar a sua característica. Se tem o gene dominante lá, ele vai dar a sua característica. O gene recessivo, ele vai ser aquele gene que ele só vai se expressar quando não tiver um dominante. Eu não posso ter um gene dominante para o recessivo se manifestar. Então, o recessivo, ele é representado pela letra minúscula, tá? Então, olha só aqui, ó, o R1, ele representa o fator RH negativo, que é o tipagem sanguínea negativa. Falando nisso, você sabe seu tipo sanguíneo? Então, o R aqui ele vai representar o fator RH negativo, que é da tipagem sanguínea, que nós vamos ver também na semana que vem. Lembrando, então, o dominante, ele sempre vai expressar sua característica, estando homozigoto ou heterozigoto, e o recessivo só vai expressar sua característica se não tiver um dominante. Então, tem que estar lá os dois minúsculos, Azinho, Azinho, Rzinho, Rzinho, Bzinho, Bzinho, tá? Ele só vai se expressar quando ele for homozigoto. Então, um homozigoto recessivo expressa a sua característica. Exemplos aqui, olha só. Lóbulo da orelha. Algumas pessoas têm o lóbulo livre, que é quando ele faz uma voltinha na orelha aqui. O meu lóbulo, não sei se vai dar para ver, mas ele é preso. Ele é soldado aqui, ele vem direto. O meu lóbulo é esse aqui, ó, tem característica recessiva. Isso não me torna melhor nem pior do que ninguém. Isso só fala que eu tenho um gene recessivo, tá? Outras características de genes dominantes e recessivos é a capacidade de dobrar a língua. Algumas pessoas não conseguem dobrar a língua dessa forma. Você consegue? Essa característica também é genética. Pessoas que não conseguem dobrar a língua possuem um gene recessivo para não dobrar a língua. Pessoas que conseguem possuem um gene dominante. Okay? Como que produz os gametas? Por que é importante eu saber como produz os gametas? Porque é a partir daqui que nós vamos fazer os nossos testes de probabilidade de cruzamento. Então, olha só. O indivíduo azinho pode produzir que tipo de gameta? Como que eu vou fazer isso? Eu vou separar esses genes. Então, esse sujeito aqui, ele pode produzir um gameta azão e pode produzir um gameta azinho. Formar os gametas, eu vou separar esse meu genótipo aqui. Então, lembrando o conceito, esse é um genótipo heterozigoto. Por que ele é heterozigoto? Porque ele possui um gene dominante, o azão, e um gene recessivo, azinho. Ele vai apresentar a característica do azão, que é o gene dominante. Okay? Como que eu faço um cruzamento genético? Eu preciso primeiro entender quais os genes que estão sendo citados ali. E aí eu vou utilizar uma estratégia chamada quadro de Pinet. O quadro de Pinet nada mais é que um jogo da velha. O que eu vou fazer? Eu vou determinar aonde eu vou colocar os gametas formados. Então, ó, determinei aqui nesse exemplo que eu vou colocar os gametas da mãe aqui e os gametas do pai aqui. E aqui nesse meio do joguinho da velha é onde eles vão se encontrar. Aqui nesse meio é o local aonde vou formar os meus possíveis cruzamentos, ok? Vamos lá, como que eu vou fazer isso? Eu vou ler com atenção o enunciado, vou fazer uma legenda ali para facilitar a minha vida. Eu vou destacar as características que eu quero, vou dizer qual é o gene dominante, qual é o gene recessivo,
Vou descobrir qual é o genótipo dos pais, caso não tenha dado, eu vou procurar na questão isso, e vou ver quais gametas são produzidos. Vou colocar esses gametas no quadro de Pinet, fazer o cruzamento e descobrir os meus genótipos e os meus fenótipos. E aí eu vou responder a questão. Então, olha só o exemplo aqui. O gene azão determina a cor de olhos castanhos e o gene azinho determina a cor de olhos azuis. Um homem de olho azul se casa com uma mulher heterozigoto de olhos castanhos. Qual é a probabilidade desse casal ter filho de olhos azuis? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Ó? Falou que castanho é dominante. Então, ó, gene azão determina olhos castanhos. Então, azão é dominante, olhos castanhos. O sujeito ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. O gene azinho determina a cor do olho azul. Então, o olho azul o azinho é recessivo, ele só vai acontecer quando for azinho. Aí ele falou o seguinte, ó, um homem de olho azul, então se o homem tem olho azul, ele vai ser azinho, porque ele só vai, lembra que eu falei? O recessivo só vai se expressar se não tiver o dominante. Então, um homem de olho azul casa-se com uma mulher heterozigoto. Se a mulher é heterozigoto, qual é a cor do olho dela? Castanho, porque tem o gene dominante, ok? Então, olha só, no meu quadro de Pinet, eu vou colocar aqui, ó, o gene azão, azinho, de quem que é esse aqui? Da mãe. E o azinho do pai. Uma letra aqui em cima, é só uma letra de cada um. Ok? É um gene de cada um. Aqui no meio vai ser onde eles se encontram. Eu coloquei o azão em cor diferente para ficar mais fácil a visualização. Então, ó, aqui nesse quadrado vão se encontrar o azão que veio da mãe e o azinho que veio do pai, formando um sujeito azão-azinho. Aqui embaixo a mesma coisa, ó, o azão que veio da mãe e o azinho que veio do pai, formando um azão-azinho. Nesse daqui, o azinho que veio da mãe e um azinho que veio do pai, formou azinho. Aqui é a mesma coisa, veio o azinho da mãe e um azinho do pai. Perceberam que nesse meio aqui eu vou colocar os genes, tá? O encontro, cruzamento desses genes, por isso que se chama cruzamento genético. Eu estou fazendo um cruzamento das possíveis características. Aí ele fala, qual é a probabilidade desse casal ter filhos de olhos azuis? Quem tem olho azul aqui? Vamos observar. Esse daqui vai ter olho castanho, porque ele apresenta um gene dominante. Esse vai ter olho castanho, porque tem um gene dominante. Esse aqui, ó, vai ter olho azul, porque o azul é azinho. E esse aqui também. Então, esses dois aqui vão apresentar olhos azuis. Como eu vou responder isso? Vou responder da seguinte forma. Ou vai ser em porcentagem, então 50%. Por que 50%? 100% seriam os quatro. Metade deles é 50%. Ou meio. Por que meio? Uma simplificação de 2/4. Por que 2/4, professor? Olha só, quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3, 4. Nessas 4 possibilidades aqui, 2 delas são a minha resposta, então 2/4. Só que vocês já aprenderam na matemática que o legal é você simplificar as frações. Então, 2/4 é a mesma coisa que meio, ou seja, 1 a cada 2 filhos tem chance de nascer com olho azul. É importante a gente falar que genética não é certeza, é possibilidade. Nós trabalhamos com a chance de o sujeito apresentar essa característica, ok? Então, não adianta nada falar assim, não, vai ter 2 filhos, um vai ter olho castanho e um vai ter olho azul. Pode acontecer dos 2 nascerem com olho castanho ou os 2 nascerem com olho azul. Só que, num espaço amostral muito maior, a chance de metade ter olho castanho e metade ter olho azul é muito maior, tá? Quanto maior a minha quantidade de filhos, mais eu consigo perceber essa metade. Tudo bem? O Mendel é esse gentil senhor aqui, que ele foi o descobridor dos mecanismos básicos da hereditariedade. O Mendel ele nasceu em 1822 e morreu em 1884. Ele é de Brno, que atualmente fica na República Tcheca. O Mendel ele é considerado o pai da genética porque ele desenvolveu estudos com ervilhas. Tá? Por que ervilhas? Ervilhas têm uma transmissão muito rápida de características. Em 90 dias aí ele já tinha, os seus cultivares já estavam prontos para colher, ele conseguiu observar as características observadas. Ele observou 9 características, tá? Só que ele só foi conclusivo para 7. Então, no seu artigo, que é Experimentos com Plantas Híbridas, de 1865,
Ele descreveu como as características, essas 7 características eram transmitidas a partir das gerações em ervilhas. Ficou muito tempo esquecido, e aí só depois de 1900 que alguns pesquisadores encontraram os trabalhos dele e começaram a dar uma credibilidade. E aí, posteriormente, ele foi reconhecido como o pai da genética. Ele escreveu 2 leis, que é a primeira e a segunda lei de Mendel. Essa daqui são as características que o Mendel descreveu. A forma da semente, ela poderia ser lisa ou rugosa, ela poderia ser amarela ou verde, ela poderia ser com relação à cor da flor, púrpura ou branca, a forma e a cor da vagem, ela poderia ser lisa ou rugosa, ou verde ou amarela, a flor ela poderia estar em regiões axiais, que são nas laterais da planta, ou em regiões terminais, que é no topo, e o pezinho poderia ser alto ou poderia ser baixo. Ele descreveu essas 7 características e tentou descrever todas elas nesse seu artigo, ok? Olha só, a primeira lei do Mendel diz o seguinte, ele chama de lei da segregação dos fatores, que é a da pureza dos gametas. Ele falou o seguinte, as características dos indivíduos são condicionadas por pares de fatores, que são os genes, hoje nós sabemos que são os genes, ele não sabia na época, que se separam durante a formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. Ele nada mais disse que, quando o sujeito vai formar os seus gametas, ele manda um gene só para cada gameta. Então, ó, esse sujeito aqui, então, olha só, esse sujeito aqui que ele Lzão, Rão, ele vai formar gametas que são Elão e Rão. Lzão, Elão, sei lá como fala, tá? Aqui está falando o processo de duplicação que vocês aprenderam lá também no primeiro ano de mitose, meiose. Não vou entrar no fator aqui, mas olha só, esse sujeito aqui, dos seus homólogos, vai mandar apenas um sujeito que seja Lzão, e um sujeito que seja Rão. Então, formou aqui os gametas formados, ok? Essa característica foi muito importante para os seus estudos e foi muito importante para nós em termos de cruzamentos. Okay? Vamos começar falando sobre monohibridismo com dominância. Por que com dominância? Porque depois nós vamos falar de codominância na próxima aula. Okay? Olha só, ela é condicionada por um par de alelos. Monohibridismo porque é apenas um gene. Okay? Eu tenho questões de polihibridismo, que é quando eu tenho vários genes para aquela característica, que é o que acontece, por exemplo, com a cor da pele. 2 fenótipos possíveis em F2 e 3 genótipos possíveis em F2. O que ele quis dizer com isso? Olha só, se eu pego uma semente que é amarela, que é dominante, ó, Vzão, dominante, e cruzo com uma semente que é verde, que é Vzinho, então ela é recessiva, 100% da minha primeira geração, que é essa geração F1 aqui, vai ser amarela. Por quê? Se você fizer o quadro de Pinet, Vzão, cruzando com Vzinho, vai dar Vzão em todas, tá? Vai dar esse genótipo aqui em todas. Então, a minha geração P, que é a geração parental, quando os dois são homozigotos, 100% da F1 vai ser heterozigoto. Se eu cruzo essa F1 entre si, ou seja, se eu cruzo Vzão com Vzão, vai dar os possíveis genótipos. Vai dar Vzão, vai dar Vzão e vai dar Vzinho. Olha só, então eu vou ter dois fenótipos possíveis, porque ou é amarelo ou é verde. As homozigotos vão ser amarelo, as heterozigotos vão ser amarelo. Então, 75% vai ser amarelo e 25% vai ser verde. Se você fizer o cruzamento, vai perceber isso daí. Só que eu tenho 3 genótipos possíveis. Eu tenho Vzão, Vzinho e Vzinho. É isso que ele quis dizer. Então, o genótipo vai ser Vzão, Vzinho e Vzinho. E o fenótipo ou vai ser amarelo ou vai ser verde. Exemplos de monohibridismo com dominância. Enrolar a língua, lembra que eu falei? Isso é uma característica dominante. Se você não consegue, é porque você não tem o gene para fazer isso. Pessoas que apresentam sardas, inserção do cabelo, algumas pessoas elas têm formato de bico aqui, outras pessoas são lisas, a minha ela é reta aqui. Não tem nem que a gente chama de entradas, né? Coloração de cabelo, lóbulo da orelha, como eu já falei. Probabilidade. Probabilidade é a chance de você conseguir um evento dentro de um universo de possibilidades. A chance de você ganhar na Mega Sena é de 1 em 50 milhões. Ou seja, você vai lá na lotérica, faz um jogo, a chance de você ganhar é de uma chance em 50 milhões. Por quê? São só 6 números. E a chance de você acertar os 6 números naquele universo de 60 números possíveis são 1 em 50 milhões.
Ou seja, se você fizer 50 milhões de jogos diferentes, você ganha na Mega Sena. Exemplo aqui, ó, um dado de 6 lados. A chance de eu jogar um dado de 6 lados e tirar o número 3 é quanto? 1 em 6. Por que 1 em 6? Porque eu tenho um universo de um resultado possível, que é tirar o número 3, dentro de um universo de 6 dados. Então, tirar o número 3 vão ser uma chance em 6 possibilidades. Então, teoricamente, se eu jogar o dado 6 vezes, em uma delas eu vou tirar o número 3. Tudo bem? E aí existe a regra do e a regra do ou dentro da genética. A regra do e diz que a chance de um evento acontecer e outro evento é igual ao produto dessas probabilidades. Ou seja, eu multiplico esses resultados. Uma chance não anula a outra chance. E um resultado anterior não vai modificar o meu resultado posterior. Okay? Então, qual que é a chance de nascer um homem e ter olhos azuis? Naquele exercício anterior, a gente falou que a chance de ter olhos azuis era de meio, 50%. E a chance de nascer homem também é meio. Tá? Aqui na genética, nós não vamos entrar nas discussões referentes a gênero. Nós vamos simplesmente definir nascimento como homem e mulher. Tudo bem? Então, a chance de nascer um indivíduo homem e olhos azuis, ao nascer indivíduo homem, meio. E olhos azuis, no caso daquele exemplo que eu dei anteriormente, meio, então vai ser 1/4. Ok? A regra do ou diz que um evento exclui o outro. Não tem como acontecer um evento e o outro ao mesmo tempo. Ou vai acontecer um evento, ou vai acontecer outro. É uma ideia assim que ou você vai fazer isso ou não. Ou você está vendo esse vídeo ou você não está vendo esse vídeo. Não tem como você estar vendo e não estar ao mesmo tempo. Entendeu? Então a regra do ou, um evento exclui o outro. Uma escolha exclui a outra. Tá? Então quando eu tenho esses casos, eu vou somar essas regras. Qual que é a chance de nascer um homem ou uma mulher? A chance de nascer um homem é meio e a chance de nascer uma mulher é meio. Então, meio mais meio é igual a 1. Okay? Olha só, numa família com 9 filhas, a probabilidade do 10º filho ser homem é... Ai, professor, não sei. Lembra que eu falei, um evento ele não vai influenciar no evento posterior. A chance de nascer um filho homem é a mesma chance de nascer uma filha mulher. Vai ser 50%. Isso porque a cada nascimento é uma probabilidade, tá? Aconteceu de nascer 9 filhas. Probabilidade. Okay? Heredograma, para a gente finalizar essa aula de hoje, para não ficar muito longa. Também é chamada de pedigree ou genealogia. Tá? Ela vai representar as relações de parentesco entre os indivíduos. Como que eu vou fazer isso? Por meio de símbolos. Então, olha só. Os homens são um quadrado e as mulheres são uma bolinha. Olha só. Quando eu tenho um quadradinho ou uma bolinha pintados, marcados, significa que eles possuem a característica em questão. Essa característica ela vai ser determinada, vai ser indicada para você. O losango é quando eu tenho um sexo indefinido, quando não foi falado qual é o sexo do indivíduo ou quando ele não importa. Tá? Essa linha aqui significa cruzamento. Eu coloquei aqui casamento pela nossa base social, mas significa cruzamento. Significa que um homem cruzou com uma mulher e teve 4 filhos. Perceba que desse cruzamento nasceram os filhos, na ordem um homem, uma mulher, um homem e uma mulher. Tudo bem? Essa é a minha geração de pais, essa é a minha geração F1. Tá? Quando eu tenho gêmeos idênticos, eu vou ter essa marcação aqui, ó, eles são ligados. Tá? Essa linha, nesse caso, não vai ser de cruzamento, vai ser de idênticos. Tá? Então, por que idênticos? Porque eles nasceram de um mesmo ponto. Lembrando que gêmeos idênticos são sempre do mesmo sexo. Quando eu tenho gêmeos dizigóticos ou gêmeos diferentes, eles não têm essa ligação, eles nasceram de um mesmo ponto, então aqui nesse cruzamento eles são colocados saindo de um mesmo ponto. Só que eles não têm essa ligação porque eles não são idênticos. Ok? Como que eu construo um heredograma? Eu vou ler com calma e vou anotando conforme vai falando. Então, olha só. Um homem normal, cujo pai era afetado e uma mãe era normal, casa-se com uma mulher normal, cujos pais também eram normais. Esse casal tem 6 filhos, 2 mulheres e um homem afetados. Perceba que está no plural aqui, então ele está referindo a esses dois aqui, esses 3 sujeitos. Uma mulher normal, um homem e uma mulher afetados nessa ordem. Olha só como fica o nosso heredograma. Vou falar para vocês. Um homem normal, cujo pai era afetado e a mãe era normal. Casou com uma mulher normal, cujos pais eram normais.
tiveram 6 filhos, 2 mulheres e um homem afetados, uma mulher normal, um homem e uma mulher afetados. Tudo bem? Para essa semana, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Eu sei que ficou um pouco de dúvidas ainda. Eu estou encaminhando novamente pelo Classroom a parte de texto do que a gente falou. No vídeo da semana que vem, nós vamos falar sobre sistema ABO e vamos falar sobre codominância e genes letais. Eu vou colocar também para a semana que vem algumas resoluções de exercícios que pode facilitar muito a vida de vocês. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.